Fala galerinha, bem-vindo a mais uma aula do curso básico de Dart. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Toshio Sada, sou Google Developer Expert em Flutter e Dart e Microsoft MVP em Developer Tools. Hoje vamos falar sobre um tema bastante legal são heranças nas classes. Bom, imagina que você tem um sistema, né, que você cadastra seus funcionários. Por exemplo, aqui eu cadastrei três objetos funcionários, Toshi, Lucas e Peter, onde cada um, né, tem um menu aqui com os tipos de contratação, CLT, PJ, estagiário, com seus respectivos salários. E nele eu tenho algumas funções, né? Por exemplo, eu tenho uma função que emite o relatório, que ele exibe o nome, cargo e o tipo de contratação e calcula a rescisão. Bom, aqui você pode perceber que o cálculo de rescisão para cada tipo de contratação é diferente, né? Então aqui coloquei um switch expression, olhando o tipo de contrato que ele calcula aqui. Por exemplo, CLT, eu calculo a multa do FGTS, as férias, mais o salário. O PJ se ferrou, né? O PJ só recebe salário, cálculo de rescisão. Estagiário ele ainda calcula as suas férias. E o jeito de calcular de cada um também é diferente, calcular as férias. CLT, ele recebe um terço das férias. Agora, estagiário, ele só recebe salário. Aqui, inclusive, está errado, né? Aqui é o salário mais um terço das férias. E o PJ não recebe nada também, que PJ não tem direito a nada. Bom, qual que é o problema disso, né? Por exemplo, eu construí aqui um objeto que é do PJ do Peter, né? Que se ferrou e se lascou, pois ele não tem nem FGTS nem cálculo de férias. Então não faz sentido ter esses dois métodos para um objeto que representa uma pessoa jurídica. Agora, o estagiário é a mesma coisa. Eu que sou estagiário aqui, eu tenho o método que calcula o FGTS. O estagiário não tem FGTS, então não faz sentido. Inclusive, essa classe está quebrando um princípio que a gente utiliza bastante no mundo de programação. Dei uma pesquisada aí sobre Solid, né? Que são 5 acrônimos. E ele está quebrando o primeiro princípio, que é o S, que é o de responsabilidade única. Por quê? Porque essa classe ela faz várias coisas, né? É uma classe bem genérica funcionário. É uma classe bem genérica, então ela faz bastante coisas para classes que deveriam ser diferentes. Então, como a gente poderia resolver esse caso? Essa classe funcionário seria o que a gente chamaria de classe base para todos os outros objetos. E aqui a gente sim criaria objetos que é CLT, outro objeto que é PJ e outro objeto que é estagiário. Certo? E esses objetos eles utilizariam do mecanismo que a gente chama de herança. Então, ou seja, eles vão herdar todos os métodos e atributos que eu tenho na minha classe funcionário. Para utilizar a herança, a gente utiliza a palavra reservada extend, que a gente vai estender de outra classe e coloca o nome da classe. Então, a mesma coisa, a gente estende aqui. Pode ver que ele já deu erro, né? Porque eu preciso criar um construtor e chamar o construtor da minha classe pai. Então, tem uma forma aqui de fazer isso daqui bem simples. Então, por exemplo, criei o construtor da minha CLT. Para chamar o construtor da pai, só é eu colocar dois pontos, super. E aqui eu colocaria todos os meus objetos. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui um parâmetro chamado cargo e chamar aqui, passar esse cargo aqui, né? Até colocar nome diferente, vocês verem, são coisas diferentes. Esse P cargo, esse é da classe funcionários, esse é da classe LT. Mas como a equipe do Dart é boazinha com a gente, também ele facilitou bastante a gente fazer isso. As versões recentes do Dart, basta eu colocar a palavra super ponto o nome do atributo. Então eu posso fazer isso com todos os atributos.
super.nome, super.salário e super.sobrenome. Ele está reclamando aqui que essas classes não são, esses atributos eles não são nuláveis, então teria que colocar a palavra required aqui, certo? E outra coisa, né, o contrato eu não vou passar como parâmetro. Aqui o contrato ele vai ser sempre CLT. Então nesse caso eu iria excluir esse contrato aqui. Aí sim eu uso a palavra super e coloco o contrato. Ele vai receber o meu enum lá que chama tipo contrato ponto CLT. Aqui eu estou falando que sempre na hora que eu criar um objeto do tipo CLT, o contrato dele vai ser tipo contrato CLT. Certo? Bom, daí a gente faz o mesmo com os outros objetos. Aqui vai ser PJ, nome da classe é PJ, e aqui vai ser estagiário. Dessa forma, eu não preciso ter mais esse, por exemplo, calcular férias e o calcular FGTS, porque não é todos os meus objetos que têm ele, né? Calcular férias eu vou deixar aqui, mas o calcular FGTS, por exemplo, ele só faz sentido aqui no meu CLT. Só o meu CLT tem FGTS, então ele calcula FGTS. E a mesma coisa, o calcular férias e o calcular rescisão também, como eles são cálculos diferentes, aqui eu só vou declarar eles vazio, de uma forma vazio, né? Então, tem duas formas, coloco um valor default aqui, sei lá, -1, só para mim não perder o cálculo, deixa eu pôr aqui. E calcular férias, eu vou deixar como default -1. Uma outra artimanha que eu posso fazer, eu posso disparar um erro, né? Então eu posso dar um throw, tem um erro aqui que é não implementado. Então, se eu não implementar esse método e chamar a função, ele vai dar um erro. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês. Por exemplo, aqui vamos mudar aqui nossos objetos, por exemplo, que eles já são. O Lucas, ele é CLT, não preciso mais dessa função. E eu sou um estagiário, também não preciso mais desse método. E o Peter, ele é PJ, também não precisa desse método. Então agora, se eu chamar, por exemplo, o Peter.calcular rescisão, vou dar o print, porque vou dar o emitir relatório, porque ele já chama o calcular rescisão. Se eu rodar agora o projeto, você vai ver que ele vai emitir um erro falando, ó, você está tentando chamar o funcionário.calcular rescisão e ele não está implementado no objeto que a gente está utilizando, que seria o objeto do PJ. Então, para isso, a gente precisa implementar em cada um dessas classes o método calcular rescisão, né? Então, vamos fazer esse método. Então, a gente copia aqui a declaração do método, calcular rescisão. Vamos pôr aqui no CLT, calcular rescisão. E a gente usa a palavra aqui, a notação override. Eu estou sobrescrevendo o calcular rescisão. Então, calcular rescisão do CLT, vou pegar aqui o cálculo que a gente tinha feito. Ele vai retornar esse cálculo aqui, que é calcular a multa do FGTS, que agora os outros objetos não têm o cálculo da multa do FGTS. Vai calcular as férias e o salário. Lembrando que as férias também não está implementada, eu também precisaria implementar aqui o calcular férias. Vamos dar um override, uma sobrescrita. Então, calcular férias do CLT é esse cálculo aqui que a gente definiu. E vamos fazer isso para os próximos, né? Então, por exemplo, o PJ,
PJ se lascou, ele não tem férias, então a férias dele é 0. E calcular a rescisão, ele não tem calcular multa de FGTS. Então, podemos colocar aqui que é calcular férias mais salário. E a mesma coisa aqui para o estagiário. Mas só que o estagiário ele tem férias que é só o salário dele, sem 1/3 das férias. Dessa forma, a gente conseguimos criar aqui objetos diferentes, representando tipos diferentes de funcionário. Funcionário CLT, funcionário PJ, funcionário estagiário. A gente poderia deixar até mais semântico, né? Então, botar aqui o nome da classe funcionário, pessoa jurídica. Quanto mais semântico for seu código, é melhor. Funcionário CLT e funcionário estagiário. E construímos 3. Agora, se eu mandar emitir o relatório dos 3, tem o cálculo aqui, né? O Peter, ele é arquiteto de software, o contrato dele é pessoa jurídica e a rescisão que ele tem para receber é de R$5.000. O Lucas, ele é especialista Flutter, CLT, de R$21.000. Vamos colocar o mesmo salário para os 3, só para vocês verem que retorna valores diferentes de rescisão, com o mesmo salário. Aqui, no caso, a pessoa jurídica, ele só recebe o salário. Aqui recebe o salário, mais 1/3 das férias, mais a multa do FGTS. E aqui recebe 2 vezes o salário, que é estagiário, né? Então, fizemos um exemplinho simples, mostrando, né? Cada objeto ele tem seus métodos e atributos que são referentes a somente eles, mas só que quando eu estendo, ele também herda características do objeto pai, que é funcionário. Bom, galerinha, legal, né? Heranças no Dart, muito simples de usar. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma aula desse curso maravilhoso que estamos preparando para vocês. Falou!